Sobre o caso, Excelência, eu queria principiar afirmando que, do ponto de vista do direito material, essa discussão ela já foi, por diversas vezes, suplantada e reafirmada, não por uma, mas por duas súmulas do Supremo Tribunal Federal. São precisamente as súmulas 672 e a súmula vinculante número 51, que desde 2015, consolidando esse entendimento afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, afirma, até não mais poder, que o reajuste de 28,36 somente pode ser pago incorporado, que é do seu regime, fazendo-se a composição dos reajustes já aplicados pelas leis 8622 e 8627. Então, é um tema que, do ponto de vista material, é absolutamente tranquilo. Mas, então, por que a controvérsia? A controvérsia, Excelências, é porque existe tal que uma trava processual, algum tipo de impedimento processual que impede que o direito real, efetivo e julgado predomine neste caso. E nós estamos falando de uma causa que não é pequena. Essas 65, 66 decisórias, elas montam algo nunca inferior a 200 milhões de reais. Esse valor não corrigido. Daí, não só, de um lado, a importância do debate aqui travado, porque o direito já está reconhecidamente afastado, ou seja, desde que respeitar a compensação, e do outro lado, o valor é de grande monta e importância. E para isso eu preciso, Excelência, esclarecer alguns aspectos fáticos da formação desse processo. É preciso dizer, por exemplo, que a ação originária, a ação ajuizada pela ADO-FPB, data de 1994. A sentença vem a ser proferida em 1995. Se sucedem, a partir daí, a petição de apelação do sindicato, ainda em 95, e as contrarrazões da UFPB em janeiro de 95. Esse relato fático é de suma importância, por isso que dou destaque inicial a essas informações. E o apelo, a sentença, Excelências, ela foi de improcedência. A sentença de improcedência, apelação do sindicato contra razões da UFPB em 96. Este tribunal, em 96, desprovê, não acolhe a apelação, ou seja, até 1996, em abril, a UFPB não havia qualquer tipo de revés nesse processo originário. Né? Estava reconhecido ali que não havia o direito aos 28,86, o que já coloco aqui de antemão a completa inutilidade ou desinteresse da UFPB de alegar neste momento, onde todas as decisões de mérito são favoráveis à UFPB, qualquer alegação de compensação. Não havia sentido naquele momento. Ao contrário, alegarmos a compensação aí poderia até soar como um reconhecimento, ainda que parcial, do direito da parte adversa. Mas o processo prossegue. Prossegue, é ajuizado, interposto recurso extraordinário em 1996, e o Supremo Tribunal Federal somente vem julgar e afirmar o dever de compensação em junho de 98. Ou seja, até junho de 98 não havia qualquer decisão nos autos, ou reconhecendo o direito ou determinando a sua compensação. É os embargos da declaração no RMS 2237, tão conhecido de todos nós. Após essa data do julgamento do Supremo, e vejam, nós já estávamos numa instância extraordinária, não havia mais qualquer possibilidade nas instâncias ordinárias de conhecimento de invocar a objeção de mérito que é a compensação. Não havia sentido, não havia possibilidade processual de fazê-lo. Isso vem a ser confirmado mais adiante no processo. Outro fato importante também, em 98, vem a ser a MP 1704, que incorpora, estende o reajuste e determina também a compensação. Eu chamo a atenção para essa MP, porque passa a ser não apenas uma decisão judicial, agora sim um marco normativo que determina a compensação. Um marco normativo, diga-se, superveniente. Ciente desse fato, a UFPB, então, em 99, informa ao STF, ao próprio STF, que houve o julgado do Supremo Tribunal Federal com uma determinação de compensação. Mas essa primeira petição, ela apenas pede a homologação de acordo. Aí sim, em 31 de março de 2000,
UFPB pede clara e diretamente, Supremo Tribunal Federal, ao julgar este caso, proceda às compensações já determinadas no julgamento do ED RNS 22307. Acontece que Sua Excelência, o ministro Delcio Jobim, diante do adiantado do processo, já estava, como disse, em fase extraordinária, diz que a recorrida não suscitou em contra-razões da apelação, nem contra-razões do RE, a questão sobre a compensação. São palavras do ministro Delcio Jobim. E continua, a jurisprudência do STF é no sentido de não se examinar esse ponto, senão pré-questionado. Então, esse assunto, embora alegado no processo originário, não foi sequer conhecido, precisamente pela alegação de que não havia mais tempo de se alegar isso. E qual culpa tem a UFPB, que diligenciou a tempo e modo, de não ter reconhecido a devida compensação que venha a ser depois reafirmada por mais de uma súmula no feito originário? Pela impossibilidade de fazer. E se não é feito na fase de conhecimento, não é feito no processo ordinário, diz o 741, inciso 6 do CPC, que é um dos fundamentos da ação decisória, que é possível, é perfeitamente possível nessas hipóteses, alegar a compensação na fase executória. E a UFPB cumpriu o script. Alegou não apenas a compensação quando se propôs a execução da obrigação de fazer, como também alegou a compensação nos embargos da execução da obrigação de pagar. Vai uma observação aqui, que na obrigação de fazer, Sua Excelência, ainda juiz federal da Vara da Paraíba, Dr. Alexandre Lima Freire, destaca que a questão da possibilidade ou não da compensação do índice de 28, com percentuais obtidos administrativamente pelos substituídos em função das leis 8622 e 8627, apenas se tornará relevante em caso de eventual propositura de obrigação de pagar, quando a definição do índice efetivamente devido faz necessária para fins de apuração. Então, nós alegamos no embargo à execução de fazer, e esse assunto foi postergado para a obrigação de pagar. E na obrigação de pagar, alegamos novamente, e apesar de tudo, veio a ser afastado. Uma observação aqui neste aspecto é que é alegado, inclusive uma das alegações da parte contrária, é que nas discussões ainda da obrigação de fazer, houve um agravo de instrumento, que neste agravo de instrumento teria se afastado do dever de compensação. E eu coloco como óbvio a consideração desse precedente, aqui do tribunal, pelo primeiro ponto este, substrato material de decisão, que era o pronunciamento da primeira instância de Sua Excelência, o desembargador Alexandre Luna, já afirmava que não se discutiria esse aspecto na fase de cumprimento da obrigação de fazer. Mas tem mais argumentos que afastam a invocação do AGTR 130.528. É que as alegações que foram formuladas lá não coincidem com as alegações que são apresentadas aqui. Inclusive, todo esse esforço que invoca a aplicação do 741, inciso 6º, ou seja, não houve possibilidade de alegar na fase de conhecimento, e também não se fala da hipótese de alegar a matéria de compensação em razão de se tratar de ação coletiva, ou seja, são situações que não podem impedir a sua apreciação, não apenas na fase do embargo da obrigação de pagar, mas sobretudo aqui nesta decisória. E isso, Excelências, nos coloca, no momento atual, de pugnar, na verdade, pela própria aplicação do RESP repetitivo 1.235.513. O RESP 535 tem sido utilizado para afastar a possibilidade de compensação. Nestes autos, nós invocamos aqui, primeiramente, a sua invocação para que seja reconhecido o dever de compensação na fase executória, porque, de fato, o próprio recurso especial repetitivo 1.235.513, ele ressalva expressamente, diz, olha, é força reconhecer, é preciso considerar e é autorizado que, não sendo possível a alegação da compensação na fase de conhecimento, ela é perfeitamente alegável nos embargos da execução. Nós queremos, então, como primeiro ponto, que seja aplicado, sim, o RESP repetitivo, mas observando esta particularidade, esta expressa afirmação que nele se contém, que
cotejada com o decurso fático do processo originário, autoriza plenamente, necessariamente, a alegação de compensação na fase executória. Essa é a primeira questão, inclusive invocando o artigo 741, inciso 6º, que também repete essa mesma dicção. Isso nos leva a conceber e admitir amplamente o próprio cabimento dessa ação rescisória. Vejam, Excelências, diante desse esforço dos fatos, dos acontecimentos processuais normativos e jurisprudenciais, não havia por que a UFPB ajuizar uma ação rescisória do processo de conhecimento. Porque o dispositivo do CPC, o 741, inciso 6, fala, não se preocupe. Quando não é possível alegar no processo de conhecimento, é possível sim alegar na fase executória. Então a UFPB, cumprindo o dispositivo legal, alegou na fase executória. E qual a sua surpresa na fase executória? Opa, e você também não pode alegar. Porque eu estou invocando agora o repetitivo, que lido somente em uma parte, impede que se proceda a devida compensação. E aí é que se torna tão relevante o cabimento da rescisória aqui. Porque aqui sim surge o interesse de agir. Surge a necessidade, porque é a segunda oportunidade, a oportunidade prevista em lei, em que a UFPB teria a oportunidade de alegar a compensação e foi ceifado esse direito. Então, é não só cabível, como necessária a ação rescisória no momento em que foi proposta. No momento em que foi proposta. Então, não há confundir aqui, a rescisória não tem essa amplitude neste grau a permitir essa apreciação nesse momento. Eu cito como exemplo, inclusive, precedentes aqui do tribunal que admitem o ajuizamento de ação rescisória para discutir compensação de 28,86. É bem verdade que o precedente que vou citar aqui, a situação era inversa. Como acontecia lá na situação? A rescisória foi proposta pelo sindicato, melhor, por servidores, ação rescisória proposta por servidores contra acórdão em embargo da execução que determinou a compensação. Então, no caso, eu vou citar aqui, foi determinada a compensação. Ajuizou-se uma rescisória para discutir a compensação. O tribunal, inicialmente aqui, o pleno, acolheu a rescisória e disse, olha, não pode alegar a compensação. Mas em embargos infringentes, no processo 080-15-26-36, não só foi admitido a rescisória, como modificou-se o entendimento e julgou-se improcedente a rescisória. Relatoria do desembargador Paulo Roberto Oliveira Lima. Então, Excelências, eu não quero cansá-los, mas o precedente é esse, é 080-15-26-36-2013. Excelência, falta só um. Preciso também dizer que a minha fala aqui se pretende, Excelências, afirmar a jurisprudência do TRF5. Veja, o fato de haver uma reclamação do número 31852, que sequer fala da UFPB, que foi ajuizada no caso da UFAL, e não considera nenhuma particularidade fática aqui tratada da UFPB, não pode ser motivo, com todas as vênias, para que esta corte abandone seu entendimento majoritário, que é o entendimento de que, em ação coletiva, é perfeitamente possível alegar compensação na fase executória, mesmo que não haja ressalvo no título executivo transitado em julgado. Esse é o entendimento que, graças aqui neste tribunal, há precedentes do pleno e há precedentes turmários que tenho aqui em mãos, posso citar rapidamente aqui, 081, 131, 095, 2017, primeira turma, cito também da segunda turma, 081, 186, 74, 82, 2018. Enfim, há precedente de todas as turmas, há precedente do pleno afirmando essa tese da possibilidade de compensação em ação coletiva. E o que falar da prescrição, para arrematar? De fato, há um repetitivo que, ao ser modulado, afirma que a ideia de prescrição nessas ações só pode ser projetada a partir de 2017. Pois bem, mas nos parece que esse assunto não está tão sacramentado no próprio STJ. Nos memoriais que fizemos distribuir, estão enunciados vários, mais de um ministro, extinguindo execuções deste mesmo grupo de ações propostas por servidores, professores da UFPB. Agradeço imensamente a atenção e pela procedência da ação rescisória.
Eu acredito que é só para tu Eu passo registrar. agora a palavra, dentro de 15 minutos, ao doutor Paulo Guedes Pereira. Mais membros dessa direção, É a TV, outro lá representante do Ministério botando o Público, telão lá. colegas advogados, eventuários, senhores professores, minhas senhoras e meus senhores. Escutando a sustentação oral do representante da Procuradoria, a princípio eu achei que estaríamos aqui tratando de uma apelação. Entretanto, nós precisamos entender que nós estamos discutindo uma ação rescisória. E uma ação rescisória no processo de execução, cujo início, na fase de conhecimento, se deu há quase 26 anos. Por conta de tanta demora, de tantos recursos, é que nós vemos os valores que foram apontados pelo eminente procurador que me antecedeu. Mas vejam, Vossas Excelências, que existem alguns elementos fáticos que, embora não sejam tão oportunos para trazer, porque se trata efetivamente da fase de conhecimento, convidou o eminente procurador o disposto no artigo 474 do CPC, que diz que a matéria de defesa que não for suscitada é tida como requerida. Isso é um pouco primordial. E aí eu indago a Vossas Excelências: compensação é ou não é matéria de defesa? Eu creio que não há controvérsia em relação a isso. E aí, mesmo levando em consideração o fato que foi suscitado de que não houve oportunidade, vejam Vossas Excelências no memorial e no infográfico que nós apresentamos e disponibilizamos aos gabinetes de Vossas Excelências, que a universidade, antes do trânsito em julgado, suscitou a compensação por 2 vezes perante o Supremo Tribunal Federal. E aí eu indago: será que não houve tempo hábil realmente para que fosse suscitada a compensação? Está muito evidente no dia 4 de novembro de 1999, as folhas 458 e 459 do processo originário, ela suscitou a primeira vez, e as folhas 579 e 581, pela segunda vez, a UFPB suscitou a compensação. Vejam, Vossas Excelências, que não foi só suscitada a compensação, ela também trouxe termos de homologação de acordo. Ora, se a UFPB junta aos autos termos de homologação de acordo, efetuando pagamentos, reconhecendo que havia parcelas devidas, como é que se pode dizer que não existe o direito, como vem sustentando o eminente procurador? Esses termos de acordo foram anexados aos autos e foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas que tiveram seus termos de acordo homologados não estão fazendo parte da execução, logicamente, porque foram beneficiados com o acordo. E aí eu indago mais uma vez a Vossa Excelência: se a própria universidade vem a juízo perante o Supremo Tribunal Federal apresentar termos de acordo dizendo que tem parcelas a pagar, como é que ela agora vem dizer que não há nada a pagar? Data máxima venha. Todo respeito, o eminente procurador, que eu sei que entra no processo nesse momento, diferente da minha pessoa que há 26 anos, desde o ajuizamento da ação, acompanha este processo. Não é o que acontece nos autos ao longo desse todo tempo, senhor. A terceira vez, a universidade veio, em 9 de abril de 2002, suscitar compensação, opondo embargos à execução
que ele, embora denomine de embargos a execução da obrigação de fazer, se suscita a inexigibilidade do título, suscitando a compensação, mais uma vez, e dizendo que nada mais havia nem a fazer e nem a pagar. Vejam, Vossas Excelências, que na época em que foram opostos esses embargos, estava vigente o artigo 739, parágrafo 1º do CPC de 73, que dizia que a execução fica suspensa pela oposição de embargos. E notem, Vossas Excelências, que a petição que gerou a execução, ela fazia 2 pedidos. O primeiro deles, que a universidade apresentasse os documentos hábeis para a execução e, ao mesmo tempo, que ela fosse intimada para cumprir cumprir a obrigação de fazer, no sentido de implantar o percentual nos contra-cheques. Então, ela foi quando ela opôs os embargos à execução. Então, é aí que se suscita também a aplicação do artigo 739, parágrafo 3º do CPC, de 73, que dizia textualmente que a execução ficava suspensa. E aí eu pergunto também a Vossa Excelência, como é que se pode falar em prescrição se nessa petição dos embargos à execução da obrigação de fazer, a própria União pede a suspensão da execução? A União, Vossas Excelências podem verificar, está nos autos, elas pedem a suspensão dos embargos à execução. E agora vem suscitar prescrição, é querer se valer da própria compreensão. E vamos em frente, senhores desembargadores. Toda essa discussão, em dezembro de 2010, transitou em julgado o acordo em que se suscitou pela 3ª vez a execução dos autos. Esse acordo transitado em dezembro de 2010 teria a União, no meu modesto entendimento, até dezembro de 2012, para ajuizar a ação rescisória e desconstituir aquela decisão transitada no julgado anterior. Mas não fez. E começamos, logo em seguida, a execução da obrigação de pagar. E, no primeiro momento, o desembargador Alexandre, que à época atuava em primeiro grau, disse: não veio com essa matéria de compensação, porque essa matéria já foi decidida. E, ao despachar nesse sentido, a União vai e ingressa em agravo de instrumento. E é nesse agravo de instrumento que esta Corte, num primeiro momento, determina a compensação e, logo em seguida, determina, num primeiro acordo, nós ingressamos com um recurso especial e, ao admitir o recurso especial, o desembargador Edilson determina a devolução dos autos à turma para análise de eventual violação ao recurso repetitivo que nós já muito suscitamos, 1.235.513 de Alagoas, da lavra do ministro Castumeira, que tem efeito repetitivo. E a turma, ao receber de volta, reconhece que havia violação e afasta a compensação. Essa decisão em agravo, eu também indago a Vossas Excelências, faz ou não faz coisa julgada? É matéria incidental que foi suscitada, que foi julgada e transitou em julgado. E não fica só aí. Nós ficamos com o julgamento do mérito dos próprios embargos à execução, em que, mais uma vez, foi rejeitada a matéria de compensação. Eu vejo, Vossas Excelências, quantas vezes. Essa última apenas é que está sendo objeto da presente ação rescisória. As outras não foram, no momento algum, já recaíram do direito. Então, com relação à compensação, data máxima vez, entende os ora promovidos que não há o que se falar em aplicação de compensação, tampouco, e falta de oportunidade de fazê-lo. Assim, no modesto entender, a necessidade de aplicação da súmula 343. E digo isso, Excelências, por conta do tema 136 do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal Federal decretou que só se deixa de aplicar a súmula 343 quando a matéria constitucional que estiver sendo
trazida em ação rescisória tivesse sido apreciada em controle concentrado de constitucionalidade. No caso, não existe análise de controle concentrado, porque súmula vinculante efetivamente não é controle concentrado. Eu queria ressaltar aqui também que se falou na súmula 672 e na súmula 51, isso é uma prova de que existia a súmula 672 antes da súmula 51. E isso não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, desde o início, entende que compensação é matéria de defesa, e especialmente nesse caso de 2886. É matéria de defesa, e se não foi suscitada na defesa, ela tem que ser repelida, podendo ser aplicada nas leis posteriores que gerarem a reestruturação da carreira. É exatamente a hipótese que nós estamos vivenciando nos presentes autos. A compensação foi sim aplicada. Ela não foi aplicada com a lei de 93, por força do que já fora dito, mas foi aplicada por força das leis 10.405 de 2002 e 11.344 de 2006. Então foi a solução que foi dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de limitar a condenação. Olha, não é possível aplicar a compensação com a lei de 93, mas é possível se aplicar com as leis posteriores que vierem a reestruturar a carreira. É exatamente o que já foi definido por esse juiz. Então, senhores desembargadores, são duas matérias efetivamente. Uma é a compensação e a outra é a prescrição. Gostaria também de mencionar que o outro procurador mencionou de decisões que estão ocorrendo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Quero dizer, em primeiro lugar, que prescrição, sem sombra de dúvida, também é matéria de direito infraconstitucional. E aí não resta a menor dúvida quanto à aplicação da súmula 343 em relação à questão de prescrição. Mas não fica só aí. Como foi colocado pelo doutor procurador, a decisão do STJ, que foi proferida em 2018, ainda é muito recente e ainda não foi devidamente analisada nos casos que ainda estão sob julgamento. Mas não é isso exatamente que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de uma ação rescisória de processos que já transitaram em julgado, inclusive de processos que já foram pagos, e após 26 anos se pretende evitar um pagamento. Data máxima vênia, não se trata aqui de pagar o que não se é devido. Data máxima vênia, aqui nós estamos tratando de pagamento que é devido ao reconhecimento de uma decisão judicial que deve prevalecer diante da segurança jurídica que deve imperar no nosso país, senhores. Que segurança jurídica nós podemos dar aos nossos jurisdicionados que estão há 26 anos esperando, muitos deles falecidos, outros com doenças graves e outros que estão na expectativa de presentes, inclusive, de receber esse numerário no final das suas vidas. Eu gostaria também, para finalizar, dizer que a decisão recente que foi proferida por essa corte, então essa matéria não é uma matéria nova. Excelência, falta só um minuto. A ação rescisória 081764-8-5-2018 foi julgada no dia 23 de outubro e a ampla maioria desta corte entendeu por julgar improcedente a ação rescisória. E data máxima ainda não existe nenhum fato novo para justificar a mudança de entendimento desta corte. É por isso que pede e espera o acolhimento das preliminares que foram suscitadas, ou mesmo o mérito da defesa, para que finalmente sejam julgadas improcedentes as ações rescisórias propostas
mantendo, inclusive, a decisão proferida por esta Corte em 23 de outubro de 2019. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra volta ao eminente desembargador Leonardo Carvalho para o voto. Bom, de início, senhor presidente, quero registrar e parabenizar a excelente atuação dos causídicos que atuaram neste processo, destacando-se a atuação do doutor Ricardo Barroso, que não é novidade para nós, que sempre tem atuado aqui nas turmas, apresentando de forma simples e correta a tese jurídica por ele sustentada, no caso, em defesa dos interesses da União. Também registra a atuação do Dr. Paulo Guedes, que sempre procurou, nas audiências que nós concedemos para receber os memoriais, também apresentar de maneira sucinta os fatos relevantes do caso, inclusive produzir um infográfico para apontar os marcos temporais do litígio. Então, passo ao voto, que é a reprodução do voto que já apresentei anteriormente aqui no plenário. Digo eu. Inicialmente, aprecia-se as questões preliminares prejudiciais trazidas, da competência do TRF5. Quanto à competência desse regional, entende-se que em nenhum momento o STJ formulou o juízo de mérito sobre as questões essenciais, objeto de um recurso especial e trazidos no bojo da presente rescisória. Apesar do colégio do STJ concluir o julgamento por resto de 1.585.212, no sentido de conheça em parte do recurso para na extensão legal e provimento, observa-se em teu teor que a decisão monocrática aceitou o quê? Por efeito, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no artigo 535 do CPC 73, a reclamar a anulação do julgado, normalmente, quando o acordo recorrido está devidamente fundamentado. Em seguida, a Corte Especial negou provimento agravo interno, competente, portanto, este egresso tribunal para apreciar a demanda. Da decadência da presente rescisória. Verifique-se também que os embargos de execução 15.642/2013 transitaram julgado em 9 de agosto de 2016 e que o pedido rescisório foi protocolado em 14 de 2018, não havendo que se falar em decadência da presente tribunal. Da alegação de coisa julgada e da impossibilidade de utilização do rescisório como cedendo recursal. Mesmo sendo deficiente da alegação da questão de reposicionamento das leis 8622 e 8627, em face da propositura da ação coletiva do sindicato, da sentença de mérito do acordo proferido pelo esse regional, na CI 9515, desembargadores Araque Maris, relator Manuel já haviam se beneficiado do percentual de 28,86, não cabendo ao judiciário se subir na função legislativa para oferecer novo aumento. Isso significa que a questão foi inclusive apreciada no processo de conhecimento alegado pelo FPB. A mesma questão foi novamente suscitada na fase de base da pessoa da obrigação de fazer. Processo 2002-002351, AC 57908, relatoria do advogado Leonardo Rezende Martins, que entendeu que o título era inexigível quanto à obrigação de fazer, em razão do repulsionamento das leis 10.406 e 11.344, no que concerne aos integrantes do Magistério Superior. Por fim, a questão foi objeto de litígio judicial, que seguia recidir qual seja o julgamento dos embargos da execução obrigação de pagar, AC 58355, processo 001564-23 de 24 de setembro de 2015, relator do Desembargador Federal Cid Marconi, desembargador Carlos Rebelo e Paulo Cordeiro. Assim, não há que se falar em utilização da presente rescisória como cedendo recursal, por se cuidar de matéria de direito que a parte ora autora entende que o tempo do seu julgamento equivocado acabou por formar o título judicial que se pretende rescindir. Quanto à alegação de coisa julgada, registro que a ação coletiva foi proposta por sindicato que a situação de cada serviço de beneficiário do reajuste deve ser apreciada na fase de execução e nos embargos conexos, pretendendo a presente rescisória resolutivo judicial formado nos embargos de execução. Do óbice da súmula 343 Supremo. Afaste-se o óbice da súmula 343 em razão da reflexão posta na matéria, que inclusive foi objeto de súmula vinculante. Reajuste 2886, concedeu aos servidores militares pelas leis 8622 e 8627, e sendo servidores civis por executivo, observar as eventuais compensações decorrentes de ajustes diferenciados, concedidos pelos meios disponíveis legais. A celema jurídica de fundo está na inteligência da súmula nos casos em que já há título judicial apresentado julgado garantindo um reajuste cheio, sem referência a qualquer compensação. A adesão do STJ no resto de 1.275.513, representativa de controvérsia, reconhece a possibilidade de compensação se o tema foi tratado no processo de conhecimento. No caso dos autos, a ação coletiva de conhecimento foi proposta por sindicato, além de ter havido a discussão da compensação à época da formação do título judicial, pelo que é cabível a rescisória, considerando ainda que o tema da compensação voltou a ser discutido nos embargos
a execução do julgado formado na ação coletiva, formando o título objeto do presente pedido rescisório. Qualquer consideração além em matéria de mérito deve ser analisada mais adiante. Quanto ao argumento de prescrição pré-executória original, entende-se que ela faz parte do mérito rescisório, visto que seu acolhimento resultaria em resolução julgado da terceira turma, passa seu mérito. Então. A execução de quantia CEF foi proposta em 9 de 2012 para executar a adesão que transitou julgado em 15 de fevereiro de 2002. Percebe-se, contudo, que a exequente ingressou com pedido de implantação do percentual 2886, pelo que constata-se que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer, iniciada em março de 2002, e com a baixa definitiva em dezembro de 2010. Processo 97.0500798/5, AC 507908 da Paraíba. Assim, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar passados menos de 2 anos, não há que se falar em qualquer vício na acordo da terceira turma nesse ponto, e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. Compulsão nos autos, percebe que se cuida da ação rescisória que pretende a resolução do julgado, proferido pela terceira turma nos autos da C583055, que negou provimento das apelações para manter a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos da execução da FPB e determinou o prosseguimento da execução de pagar com base no valor informado pela seção de cálculo do juiz da Apontadoria Judicial, no montante de R$ 4.640.112, processo 00156422/2013. O critério adotado pela Apontadoria foi pela incidência do percentual 2886, no período de 93 a janeiro de 2002. É de se apontar julgado de regional se negar a compensação em 2886 quando não previsto judicial, inclusive na relação da categoria de magistério superior, da RF5, terceira turma, agravo 080.008.613.2019, relator esbado Rogério Fialho, unânime, 2019, e também esse outro precedente do esbado Rogério, no agravo 080.49.19.90, 2018. Além do que, o Colônia do STJ, apreciando a matéria de sede de reclamação, concluiu que a STJ não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no RESP no 1513. E aqui eu faço referência porque o doutor Ricardo falou que não haveria no aspecto fático que viesse a utilizar essa decisão como precedente. Mas não é a partir da premissa fática que eu utilizei, mas sim os fundamentos jurídicos, a matéria de fundo do que foi decidido naquela oportunidade. Segundo o qual não é possível a compensação não previsto no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido, a reclamação 3852, relator ministro Mauro Campos, 2017, que diz o seguinte, faço a leitura. Traz de reclamação ajuizada com base no artigo 9888, parágrafo 5º, inciso 2, parágrafo 6º do CPC de 15, Luísa Maria Domingues Leire, em face de acordo com o prefeito TRF da região sobre fundamento de que tese definido pelo STJ de recurso especial, submetido ao rito 543C, não foi aplicado devidamente. Na inicial reclamante, narra ajuizamento de 40 execuções perante o TRF da região, em razão do título judicial formado de ação rescisória. Segundo a dos reclamantes, os beneficiados pelo título judicial, dos professores da UFAL, têm direito ao reajuste 2886 sobre os vencimentos por força de lei 8627/93. Ela assevera também a existência de declaração de que esse índice deveria ser compensado com outros quaisquer. Ela afirma que, em sede de base de execução, o TRF da quinta região está determinando a compensação de reajuste 2086, outros índices presentes nas leis 8622 e 8627, em clara violação de coisa julgada. Ressalta a tese justificada pela CJ, livro especial competitivo, pelo afastamento de qualquer medida compensatória de índices principais de execução. Para isso, mencionou-se o aumento do RESP por 1.035.513. A reclamante salienta que o TRF da quinta região declarou a possibilidade da compensação de índices determinados sem execução, independente do que foi decidido em fase de conhecimento, a fim de evitar enriquecimento político dos exequentes, a proposta é emenda julgado impugnado. Processual civil, possibilidade de execução de sentença, se pagar o percentual 2886, que anteriormente foi objeto de compensação considerada dos que foi realizado pelo percentual, posteriormente as leis 8622 e 8627, anos 93, mesmo que a sentença exequente assim não tenha determinado, não pode, a formalismo, pagar uma de duas vezes. Aplicação do percentual do 0,5% ao mês de de mora, precedente da execução. Os embargos de declaração após o prazo da posse não foram providos. A reclamação foi distribuída para a ministra Maria Tereza Simbouro no âmbito da Corte Especial, tendo à vista a prevenção da quantia de embate de divergência com o resto de 1912 após o regular procedimento da reclamação, em que houve inclusive houve a determinação da execução dos autos aos usos da compensação, tendo em vista que, entre aspas, busca a parte reclamante fazer valer a autoridade do julgado preferido pela primeira sessão desde soberista dos autos e do especial repetitivo 1.035.513. Intimado se manifestar nos autos da quinta região, asseverou que a não aplicação do entendimento do RESP
1.235.503, se justifica por meio da técnica de julgamento distintos. Citou-se na oportunidade a fundamentação do acordo impugnado, segundo o qual não compensar assim seria forma de garantir por viabilizar com utilidade maior do que assegurada no título executivo. Não há que se falar em desrespeito a coisa julgada, mas sim se for cumprido. No âmbito do STJ, o Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência da reclamação. A pretensão merece acolhida. No caso dos autos, o regulamento defende a total jurisdicional do STJ capaz de determinar que o TRF da quinta região profira nova acordo observando a tese jurídica fixada no julgamento 1935, submetido ao vídeo 543/73. Foi feita a presente reclamação cabível nos termos do artigo 98, 4, CPC 15 e no artigo 87 do Regimento Interno do STJ. A propósito, confirma-se aqui, cita a legislação. Da leitura do acordo, ao reclamado, infere-se que, em sede de base de execução proposta pela Fazenda Pública, o TRF da quinta região permitiu a compensação do inciso 2886, outros também contidos nas leis 8622 e 8627, independente dos limites presentes no título executivo. A propósito, confira-se o seguinte trecho do acordo combinado. Não há como admitir o pagamento do base percentual, isto é, 2886 dos dias. E o pagamento, tanto ocorreu que a contadora judicial registrou, consignando que a única diferença que a hora embargada Luiz Maria Domingues Lira, na condição pensionista final do Luiz Mendes Lira, nada tem a receber conforme a informação do 3332. O fato no qual o doutor relator se apoia de não ter sido determinada na exequenda a compensação do regime 2886, devido aos servidores públicos, com os valores pagos a título de funcionamento previsto nas leis 8622 e 8627, tal questão não pode ser discutida na execução em respeito à coisa julgada. Peço a mais respeitosa ganho para discordar por uma razão bem simples. O percentual aludido não pode ser pago 2 vezes, não pode o julgador fechar os olhos para a realidade, pagando equivocadamente por 2 vezes a mesma parcela, só porque o decisório exequendo não abriu de tal janela de discussão. Vale o fato de se proibir a repetição do pagamento. Contudo, disse o ministro, o STJ declarou a possibilidade do inciso 2886 ser compensado com o inciso previsto na lei 8622 e 8627, desde que o Conselho Judicial, formado no final da fase de conhecimento, tenha permitido a realização dessa compensação. A propósito, confira o semente julgado para o STJ. Processual civil administrativo e recursos especial para essa controvérsia, resolução. Servidores do Universo de Alagoas, aí ele cita aqui o precedente. Percebe-se então que a premissa jurídica da quinta região não observa o entendimento do STJ firmado no julgamento do RESP 1.235.503, submetido ao vídeo 543. Nesse sentido, parecer do Ministério Federal. A compensação foi admitida na espécie sob o argumento, conforme o voto vencedor, de que o percentual aludido não pode ser pago 2 vezes, não podendo o julgador, entre aspas, fechar os olhos para a realidade, pagando equivocadamente por 2 vezes. A mesma parcela só porque o desóleo exequendo não abriu todas as discussão. Observe-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo reclamado, no sentido da aplicação da técnica distintiva, a espécie refere-se a caso idêntico ao analisado no julgamento repetitivo, sendo diverso somente o fundamento da decisão da Corte Regional, que possui entendimento diferente do fixado repetitivo. Assim, a reclamação deve ser definida para que o Tribunal de Origem deve o entendimento adotado no acordo reclamado, até se firmar que o parágrafo violado, a fim de restabelecer o direito reclamante ao pagamento integral do reajuste 2886, afastando os abatimentos de reajustes específicos concedidos pelas leis 8622 e 8627. Dessa forma, o previsto do TRF da quinta região não observa o entendimento jurisprudencial do STJ fixado em recurso especial repetitivo. Quando a aprovação do acordo é impugnada, a presente reclamação deve ser provida para que o Tribunal de Origem profira outro acordo que seja adequado à premissa contida no RESP 1935-2013, segundo a qual não é possível determinar a compensação, não previsto no título judicial do inciso 2886 contra os índices previstos na lei 8622 e 8627 em embargos ante o exposto do provimento da reclamação nos termos da fundamentação. Continua. Por fim, no que diz respeito à possível violação da norma trazida na súmula 51, expôs o entendimento manifestado no parecer ministerial do processo 0817648-51, julgado por este órgão de 23 de outubro de 2019. Inclusive, o parecer salvo-engano é do Dr. Cardoso, que hora se encontra aqui no plenário. Com isso, o Supremo Tribunal Federal, em atenção à média percentual resultante da adequação dos postos de graduação dos militares, chegou ao índice de 28,86, que se estenderia aos demais servidores civis do Poder Executivo. Foi editado então a súmula 672, posteriormente convertido na súmula 2051, estendendo o percentual acima aos servidores federais, observando por todas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelas leis 622 e 627, eis a redação da súmula. O reajuste 2886, concedido aos servidores militares pelas leis 8622 e 8627, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo
observadas eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos meios de formas legais. Por sua vez, o STJ apreciava o RESP 1.235.513, representante da controvérsia, em observância ao já simulado entendimento do STF, limitou-se a debater se a referida compensação autorizada exclusivamente em base de execução sem qualquer presunção no título judicial violaria ou não a coisa julgada. Naquele feito, reconheceu-se que o precedente do Supremo originou-se do processo cognitivo, fixando-se a tese de que, tratando-se de processo de conhecimento, é devida à compensação do ICE 2886 com os reajustes concedidos por essas leis. De outra banda, ficou definido que a compensação não poderia ser alegada unicamente na fase de execução se o título executivo não fizesse ressalva ao pagamento do reajuste 2886 em sua integralidade, que é o caso de presentes autos, sob pena de ofensa a coisa julgada. Veja-se que, diferentemente do que aduz o FPB, a adesão proferida pela STJ não esvazia a autoridade da adesão do STF, e sim, reconhecendo a possibilidade de compensação, apenas exige que o termo tenha sido tratado no processo de conhecimento. Inclusive, existem precedentes da Suprema Corte que convergem com o que foi decidido pelo STJ, que é o exemplo do AI, do agravo instrumento 448845, cujo limite se descreve assim. Tendo acordo executando a determinada compensação de 2886, com os valores da PC recebidos na base da lei de 2007, proferida a do julgamento em base da relação da RMS 22307 pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso, faz a liquidação promover a compensação de valores sob pena de ofensa julgada. Desse modo, tendo acordo embargado, ocupado o entendimento das Cortes Superiores, não há violação manifesta ao teor da súmula vinculante do Supremo, sobretudo porque, repito, não se negou a compensação prevista no regime similar, mas apenas dispôs que essa discussão em sede do documento de verdade social encabida. Digo eu. Desta forma, não merece acolhida a pretensão rescisória do FPB, posto que, em desacordo com o entendimento do STJ, em homenagem ao espécie efetiva se menciona. Como o valor da causa foi alçado em quase 5 milhões de reais, fixe em honorários advocatícios com base em da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar uma condenação sob convenção exorbitante. Assim, abriu-se honorários de 5 mil reais a partir de interpretação analógica do artigo 85 do CPC 2015 em favor da parte autora. O exposto no procedente rescisório, caça liminar e julgo prejudicado agravante. Como pode ser feito? Eu colho o voto do desembargador Carlos Vinícius. Senhor presidente, a questão não é nova, da região veio, salvo engano, umas 3 semanas, e me parece que não houve alteração nenhuma que leve a modificar o meu voto. Naquela oportunidade, acompanhando o eminente relator, de um certo modo ressalvando o meu entendimento que vem adotando na turma quanto à possibilidade de compensação, porém considerando, nesse caso específico, os limites da ação decisória. E o que me chamou a atenção e me inclinou a acompanhar o relator especificamente nesse processo diz respeito a uma interpretação autêntica, reconheço que não seria vinculante, proferida em reclamação, mas na reclamação número 31.852 de Alagoas, da lavra do ministro Mauro Cântaro, onde, de um certo modo, Sua Excelência realizou uma leitura de forma a compatibilizar o enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, onde se determina a compensação, porém sem nenhuma restrição, e fica o aspecto temporal até quando isso seria possível, com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que traz balizas em relação ao momento em que essa compensação seria viável. Então, com essas considerações, fazendo a ressalva de que, se fosse o caso de se tratar de julgamento tomado e não em sede de ação decisória, meu pensamento seria diverso, eu acompanho o relator. Inclusive, senhor presidente, eu faço o registro e agradecer as palavras do padre Carlos Vinícius, porque é exatamente essa reflexão que eu tenho. E ontem na turma, julgamos, né, um caso semelhante da relatora Bárbara Cordeiro, eu fiz questão de fazer esse registro para não soar um impulsionamento contraditório. Né? Inclusive, na turma, nós adotamos essa perspectiva. E a distinção é porque estamos em sede de ação rescisória. O embargador Leonardo Coutinho. Presidente, no julgamento da ação 081-7648, dígito 51 de 2018, que aconteceu no dia 23 de outubro, eu estava em substituição do gabinete do embargador Roberto. Na oportunidade, inclusive, acompanhei o voto do eminente relator.
hoje eu estou em substituição de guarda Edilson, né, que veio da atento aqui a certidão de julgamento e votou pela procedência da rescisória. Eu sei que no pleno há uma maior, por assim dizer, liberdade em relação aos entendimentos, mas aqui se trata da mesma questão. Então, Excelência, eu vou fazer a ressalva do meu entendimento pessoal, vou pedir todas as vezes ao eminente relator e manter o voto do guarda Edilson já aqui no tema idêntico que veio, que foi trazido na decisão da justiça, pela procedência. Do Lázaro Guimarães. Sim, em resumo, eu entendo que não há discrepância entre a súmula vinculante que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria do plano de conhecimento com a posição do Superior Tribunal de Justiça que se refere ao trânsito em julgado, a um título já definido. De modo que eu acompanho ela com o convênio do desembargador Leonardo. Aliás, é Desembargador Paulo Roberto. É como uma voz que eu quase não tenho, mas eu queria chamar a atenção que essa matéria, apesar de ser antiga, destacada de voto, que relatou do caso Vinícius, e até de alguma maneira, ela suscitou um viés absolutamente inusitado, que não foi discutido em nenhum processo anterior, nem de 15 dias atrás. Ainda que não houvesse esse viés, a minha posição é conhecida de todos no sentido da procedência da ação rescisória. E julgo a ação procedente, ainda que se tratasse de um processo individual. Mas em se tratando de processo coletivo, o próprio STJ hoje entende que é possível arguir-se o pagamento ou a tal da compensação em sede de embargos à execução, mesmo com o trânsito julgado do título, sem fazer referência à compensação. E entende, porque nas ações coletivas, o réu, diante da não identificação dos substituídos, não pode arguir pagamento, compensação, coisa que vale. Afinal, ele está discutindo categorias. É verdade que, em se tratando de categorias, normalmente, eventuais antecipações do pagamento também são gerais, mas nem sempre todos os servidores estão na mesma categoria. Todos os servidores receberam as mesmas antecipações. Então, já há um distinguish. É possível, sim, a arguição de pagamento nas execuções individuais, é o que nós temos, tanto que nós temos 70 e tantos agora, porque na ação coletiva a União não podia ter arguído pagamento, porque se tratava de ação coletiva. Mas isso foi, sim, anunciado há 15 dias atrás. Mas qual é o ponto novo? O ponto novo não é que não estivesse, não fosse possível arguir naquela de 15 dias atrás. Não foi. Está sendo agora, eu acho que é irrespondível. E nem o eminente relator a ele se referiu, nem o desembargador Carlos Vinícius, nem o desembargador Coutinho. Neste caso, a ação coletiva foi julgada improcedente no primeiro grau. Então, como é que a União ia arguir pagamento se ela ganhou a ação? A ação foi julgada, foi proposta pelo sindicato, e a ação foi julgada improcedente no primeiro grau. A União ia arguir pagamento se ela ganhou? Houve recurso. No recurso, a União ganhou no segundo grau. A alegação de pagamento ou de compensação teria que ser uma alegação alternativa a um pedido subsidiário à eventual procedência do pedido. Se o pedido fosse julgado procedente, a União poderia dizer, eu poderia ter tido até a clara evidência de fazer um pedido no sentido, se porventura derrotada, eu arquivo o pagamento. Mas não venceu nas duas instâncias. Esse pedido foi julgado procedente em sede já dos recursos raros, onde não se discute mais matéria de fato. Ela intentou através do agravo, como disse o eminente advogado, mas ela não foi nem conhecida, porque ali se discute tese. Então, como é que eu posso agora impedir de arguir pagamento nos embargos a quem não pôde alegar durante o processo de coletivo? Eu penso
E é evidente a procedência dessa alegação. E é uma alegação, a meu ver, eu nunca havia agitada no pleno. E não foi há 15 dias atrás. Não tem como se defender dessa alegação. Eu não vou admitir agora, por quê? Porque você não fez um processo coletivo. O processo coletivo, nas instâncias ordinárias, eu errei. Por último, vou mais adiante. O direito não existe. É outro ponto mais importante que todos. Eu sempre argumento com ele. Ninguém diz que esse direito existe. O advogado corretamente diz, olha, segurança jurídica, está 5, 6 anos esperando o direito não existe. Nenhum dos votos que julga a ação improcedente diz, eu estou julgando improcedente, porque os autores têm direito. Ninguém diz isso. Não tem direito. Então o direito não existe. Na ação coletiva não pode ser arguido de pagamento. A ação foi julgada improcedente nas duas instâncias inferiores, onde se podia alegar. Aí vem um último ponto importante que foi dito aqui. Não, é porque aqui nós estamos em rescisório. Mas esse caso é de rescisório. Se a rescisória é quando há violação à literal disposição do direito, aqui está se reconhecendo o direito, onde não há nenhuma lei que o estabeleça. Isso não é violação à literal disposição do direito. Tanto é literal violação de lei quando se aplica indevidamente uma norma, quando se aplica uma norma que não existe, dita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu penso, não estou dizendo de uma novidade, só quanto a esse ponto de ter sido ou não possível a alegação na fase de cognição do processo de coletivo. Sei que a minha posição é vencida, acredito que, pelos votos que já começaram, chegaremos ao mesmo resultado, mas aqui nós estamos diante de uma inovação que me parece que deveria ser discutida como foi na sustentação oral, tanto da Fazenda, tanto da União, como da sustentação oral do Senado. Os dois são integrados. E eu não vi uma manifestação específica nos votos que vão proceder. Então, em suma, pedindo venha e até tendo esforço muito grande, porque eu estou com dificuldade de falar, eu acompanho o primeiro voto divergente, que foi do desembargador Leonardo Coutinho. Senhor presidente, eu gostaria que você me permitir um voto. Pois não, senhor. Porque o desembargador ele disse que a União, ou no caso a universidade não teve ocasião de apresentar, né, a exceção de compensação. Pagamento. Sim, de compensação de pagamento. Mas ela não contestou, ela não contrazoou, ela, depois que os autos vieram para adequação, ela não teve oportunidade. Me parece que realmente houve, sim. E a matéria de defesa a compensação. Tem só uma parte também aqui, mas na execução também, a União, a universidade, ela também incluiu isso. Né? Mas é nessa impugnação que nós estamos discutindo. A rescisória dos embarques. Continuando o desembargador. Senhor presidente da Grande Tribunal, essa matéria, exatamente a mesma, foi julgada há menos de um mês. Os argumentos que foram agora muito bem defendidos, com veemência, pelo eminente procurador regional federal, já eram argumentos que estavam naquele outro processo. Com todas as vênias, eu não vejo qualquer motivo para o plenário mudar o entendimento, até porque, com todas as vênias, o desembargador Paulo Roberto, com todas as vênias, a meu sentido, não há qualquer diferença, nem sequer nos argumentos desse processo para o outro. A compensação não é compensação de pagamento. Não é que a universidade diga, tá certo, é devido, mas eu já paguei. Não é. O argumento de compensação é que as duas leis de 1993 já teriam dado este aumento. Então, ao contestar o processo de conhecimento, a União Federal já tinha conhecimento desse reajuste de 93. A oportunidade. O que o STJ diz é isso. Na contestação, o órgão público deve alegar a compensação. E a oportunidade é irrelevante que ela tenha vencido em primeiro grau, que tenha vencido em segundo grau. Porque a oportunidade era na contestação
do processo de conhecimento, segundo entende o STJ em recurso repetitivo. Então, o fato dela ter vencido ou não ter vencido, para mim, não é, todas as vezes, relevante para a conclusão do julgado. Ou seja, os 60 processos que estão sendo julgados hoje são por tudo e em tudo igual ao que já foi julgado na semana passada. Então, portanto, resumindo, o argumento, que não é argumento novo, apenas foi sustentado oralmente nesta ocasião e não fora daquela. Mas os argumentos são os mesmos da questão da rescisória. Esse argumento não estava no anterior, não. E mais, essa alegação, eu sei que ele interrompeu, desculpa, Rogério, mas tinha até uma brincadeira que o sujeito disse assim: eu não roubei. Se roubei, foi legítimo para defesa. Se não foi legítimo para defesa, eu já devolvi. A União não pode fazer isso. A União defendia que não havia o direito. Ela não podia dizer, não havia o direito e se havia, eu paguei. Era incompatível, por isso que ela disse, não há direito. É o princípio da eventualidade. Bom, não é o advogado tem que apresentar só todo para concluir o meu voto, o recurso repetitivo do STJ diz: a compensação tem que ser alegada no momento oportuno, que é a contestação. Não foi alegada, portanto, eu não vejo qualquer diferença entre este caso e, com todas as vezes, o que foi julgado semana passada, e, portanto, o meu voto, como foi na semana passada, julgando improcedente a rescisória. Embargador Fernando Braga. Presidente, eu penso que esse novo argumento trazido pelo do outro procurador federal, ele termina por ser uma tentativa de um novo distinguish da decisão do STJ, que é o nosso parâmetro de direito hoje. Se não vai ser repetitivo, parece certo que o pleno seria quase unânime em dizer que a questão da rotulada como compensação é a questão típica de execução, de discutir na execução se houve ou não o pagamento daquele direito reconhecido. Mas como o nosso padrão hoje de decisão é o repetitivo, a tentativa do procurador é de fazer um distinguish. E parece, o desembargador Paulo, acho que tem razão, não quando desconsidera o princípio da eventualidade, mas imagina o seguinte raciocínio, e eu estou interpretando o repetitivo. O repetitivo entende que aquela decisão que deferiu os 2886 e que aquela autoridade que teria competência para reconhecer ou não a questão da compensação, se ela não reconheceu a questão da compensação, presume-se que afastou. Concluir nesse sentido, é válido concluir que implicitamente, no plano lógico, o STJ estava dizendo, se a autoridade cabia decidir essa questão e não decidiu por omissão da Fazenda, é sobre ela, Fazenda, que vai recair esse ônus da indiscutibilidade, essa consequência de não poder mais discutir. Só que nesse caso em particular, quem reconheceu o direito aos 2886 não poderia exercer cognição, não poderia julgar nem favorável nem contrariamente à Fazenda naquela questão de fato relacionada ao pagamento que se rotulou de compensação. Então, nesse caso, eu penso que é válido distinguir, sim, é válido imaginar que o STJ não considerou no paradigma que se tratava ali de um reconhecimento apenas da tese dos 2886, que é aquilo que o STJ terminou definindo no especial. Eu estou trazendo esse outro argumento, na verdade, eu já acompanhava a tese do desembargador Paulo e começou aqui, salvo engano, como desembargador Hugo, acho que nesse próprio caso, eu só estou trazendo uma resposta, mais um argumento e uma resposta ao que foi defendido pela tribuna. O meu voto é acompanhando a divergência. Divergência. Embargador Roberto Machado. Presidente, eu preciso aqui de uma informação do desembargador Paulo, porque eu não participei do julgamento da anterior, e eu estou aqui em dúvida com relação ao objeto dessa decisória. A decisória que é só afastar, porque é só permitir a compensação, ou ela está também extinguindo a execução com base na prescrição, que eu vi algum comentário desse estudo. Estamos acolhendo só a possibilidade de compensar. Então eu acompanho até isso. Embargador Paulo Cordeiro.
Eu tive acesso aqui a essa sessão da terceira turma, na composição do anterior, do biênio anterior. Desembargador Cid relator, desembargador dele e eu. A questão que se discutiu naquela assentada, como bem já mencionado nesta assentada, que está se discutindo, são os cálculos elaborados pelo contador. Pagamentos de valores e a fluência do prazo prescricional não foi alcançada pela prescrição e a limitação temporal ao pagamento dos valores retroativos até janeiro de 2002. Os cálculos elaborados pelo contador do juízo nos termos do título transitado em julgado. Neste caso aqui, há um título transitado em julgado e nós estamos discutindo uma rescisória para desconstituir um acórdão que manteve os cálculos elaborados pela contadoria do juízo. De um título já transitado em julgado, assegurando os 28,86, pelo que eu entendi, sem a compensação. Sem a compensação. Esse caso é diferente de todos os outros que julguei. Porque há o trânsito em julgado do título e nós estamos aqui discutindo o acórdão que confirmou a sentença deixe-me ver o acórdão que confirmou a sentença de execução do julgado. Pretende-se, então, desconstituir este julgado. Pretende-se desconstituir esse julgado sob o argumento de que já houve o pagamento no momento em que a carreira teve professores e servidores da Universidade Federal da Paraíba, teve o seu reajustamento vencimental englobado pelo reajuste da categoria, pelo reajuste geral de todos os servidores de públicos federais, inclusive das autarquias das universidades. Eu sempre julguei esta questão admitindo a compensação. Não me recordo essa minha posição em relação a este julgamento, que me parece que há muitos outros, sou nesta sentada 62, de afastar o direito da entidade pública à compensação. É certo também
que contra este acórdão, a autarquia deveria interpor os recursos especiais e extraordinários às cortes superiores, o que não fez. O que não fez. Promove de um modo mais fácil, mas também aleatório, uma ação rescisória, impedindo que a Corte Superior discuta essa questão. É danado. A minha posição, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas a minha posição não é mal não, doutor Lázaro. Lembrei agora Ademar Raimundo. Então esse é danado. Foi porque eu aprendi. Eu também fui aluno dele. A minha posição, dos advogados, é dificílima. Eu tenho duas razões para entender a minha posição. Eu não, eu quero ouvir você. Só um esclarecimento prático, se me permite. Houve recurso até as instâncias extraordinárias, sim, tanto na fase de conhecimento quanto nos imagens de execução pelo doutor Leonardo. E as instâncias extraordinárias mantiveram a decisão da terceira turma. Não, professor. Excepcionalissimamente, nesse caso, todos os outros são da terceira turma nessa composição, doutor Leonardo? Não, desculpa. Não, esse aí não tem relevância. Bem, como eu estou identificando a minha posição nessa ação rescisória 080 99 72 de julho de 2016, neste caso, eu vou votar acompanhando Sua Excelência relator. Parador de Marconi. Presidente, já foi muito bem argumentado aqui, principalmente o parador Paulo Cordeiro agora, que compôs a turma na época desse julgamento, o parador se manifestar, o parador Rogério também, o próprio relator. Na contestação já existia a compensação. A União também uma lei de luz. Eu peço que porque só se eu parar a transmissão atual e iniciar uma outra. Eu estou preferindo manter onde ela está. Aí, o que eu posso pedir, o que eu estava tentando pedir aqui para Ricardo e Renata, é para compartilhar Com o relator, a transmissão onde está acontecendo. Grande tribunal. Certo. Tá bom. Parece. Tá bom. A primeira vez que preciso salientar alguns pontos que não tem acontecido muito no judiciário. Quando uma ação demorou tanto que volta ao mesmo juiz depois de 25 anos. Ou o julgador é muito lento, ou aconteceu uma circunstância diferencial para o caso concreto. E me parece que, no caso, esta segunda alternativa não é a efetiva nem deixa de ser. Porque, na verdade, a primeira coisa que acontece é que o mesmo julgador tentar lembrar o que aconteceu num dos seus milhares de processos do primeiro grau e o que realmente pensou para interpretar o caso concreto.
esse é um caso que deve ir para a faculdade, para um exemplar episódico de estudo de prática forense. Veja-se que, em 93, surgem duas leis, e aqui como desembargador Rogério Fialho, emérito civilista, tocou numa distinção que chamo de discernimento próprio e que outros preferem chamar de distinguish. Na hermenêutica americana eu continuo ainda na linha de Carlos Maximiliano, porque discernir para a substituição duas situações concretas de compensação. Mas é necessário ver, e aqui deduzo por um roteiro que tem aí no Memorial dos Autos, a Lei 8.622 de 93 e a 8.627 de 93, que aumentava o salário dos militares. Alô? Nesse período eu estava envolto com centenas de ações de funcionários, inclusive da própria universidade, e eventualmente isolado já há alguns anos com toda a jurisdição da Paraíba. E havia todo tipo de ações propostas para reposição salarial. E essa foi uma delas. E, à primeira vista, o que surgiu como primeira tese jurídica para essa matéria, que era a equiparação entre civis e militares. Então, primeiro, o objeto processual desta ação foi a equiparação civil a partir desse escalonamento dos 28%, como também houve outro, 45% e algumas outras. E a jurisprudência dessa época, só os mais antigos conhecem, a da primeira, do primeiro quinquênio dos anos 90, era exatamente para a regulamentação de vários direitos constitucionais para os servidores públicos. Essa foi uma das leis que mais gerou a discussão sobre a equiparação. Claro que no primeiro quinquênio pós-88, o próprio judiciário brasileiro estava construindo um direito constitucional sob o viés da Constituição de 88. Toda a jurisprudência era baseada numa pequena doutrina, poucos livros que havia para construir um novo direito constitucional. E foi assim. Este tribunal, eu não sei se essa matéria, inclusive, participou do elenco dos principais julgados dos primeiros 15 anos desse tribunal, mas houve uma matéria ou duas sobre funcionários, como houve de outras matérias para a constitucionalização de certas áreas do direito público, a atividade judicial. E os primeiros 15 anos desse tribunal foram marcados pela constitucionalização de vários direitos subjetivos. E foi, segundo os dados, em 94, 95, quando houve a ação por esse juiz que gostam de chamar de juiz de piso, julgou improcedente a ação porque não entendeu haver a equiparação. E foi entre 94 e 95, ainda até que não demorou muito para julgar esse processo. Depois houve um acordo que manteve a sentença em 96. Mais adiante houve uma interposição de recursos extraordinários pelo sindicato, em 96. Houve uma manifestação aqui da instituição do ensino, da UFPB, em 99, do STF, nova manifestação também em 2000, junto ao STF, e em 2001, julgamento assegurando o direito sem compensação. Os primeiros 7 anos. Adiante, tem o trânsito julgado em 2002, segundo consta aqui, no Memorial do Segundo. Adiante,
ficção dando início ao processo de execução, mesmo após esse STF ter negado o feito, o STF reitera junto ao juiz de primeiro grau. E aí o movimento relator deve ter possibilidade dessa peça. 2002, ao embalo da execução, argumento de compensação e legitimidade do título. A ser feita pela movimento relator. 2010, sentença dos embargos à execução. 2010, acordo mantém a decisão do primeiro grau. Adiante, trânsito julgado do acordo que afastou a compensação. 2011, pedido de realização de perícia contrato para apuração de fórum e remanescente. Juiz da Garmina, intimação e sindicato para referência à sociedade da memória fiscal. Início da obrigação de pagar e uma questão que se apresenta em 2002 seria ocorrido a decadência para julgamento da ação recebida como alegado pela parte. Então, sucede novas questões. O agravo indicado aqui pela decisão do primeiro grau que levou a essas questões. Despacho, pagador, fiscal, derrubamento do processo administrativo para geral e acórdão, agravo, pagador geral, problema, fator da segundo ponto, eu também teria uma decisão minha determinando ao distribuído no agravo, sentença dos embargos à execução isso em fevereiro de 2020. E aí, do que eu lembro, lá ainda foram dezenas de decisões sobre cálculo em diversas ações em fase de execução. Também o acordo negando o provimento da violação do embargo de execução, afastando mais uma vez a administração da participação dos pagadores, marcou o controle dele já isso em 4 e 9 de 26 de 2017. Traz em julgado da decisão recebendo. Traz em julgado do agravo 135 isso dados que foram passados à guisa de memoriais. Então, tento recapitular, reconstituir a parte da memória desse caso específico a partir desse retiro. O que se é possível e não foi contestado é que o momento do trânsito em julgado, do que se discute o direito sem compensação, é apontado aqui em 2012. Novos incidentes em execução, outros aspectos. E há um ponto, e aí o eminente não colocou, é a vulneração à lei no dia exato. Quando houve a discussão sobre a metodologia. Houve porque eles há um regurgitamento de discussões processuais ulteriores ao momento do escreve. A matéria, inclusive, da peça e aí se vai a realidade distingue exatamente dois pontos das prescrições de cada caso. Nem toda prescrição é igual. A pessoa, os participantes, O Pleno, por maioria, julgou improcedente a apresentação, vencidos os desembargadores Paulo Roberto, Fernando Braga, Roberto Machado e Leonardo Coutinho. O próximo pedido
próximo pedido com sustentação oral é no processo 080-4869-30 da relatoria do desembargador Leonardo Coutinho, com sustentação do Dr. Rodrigo Linha Maia. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Isso sim, já não é se trata de uma ação decisória utilizada pelo gestor do município de Areia, na Paraíba, o gestor durante os anos de 2012 e 2016. Na origem, a relação a uma ação de improbidade procedente, e o objeto dessa ação de improbidade era a não realização do procedimento licitatório para aquisição de mobiliário para as escolas municipais, também a não realização do procedimento licitatório para a contratação de transporte escolar e ainda, o pagamento indevido com verba do Fundeb, na verdade Fundeb, né? O fato é que a ação foi julgada procedente e transitou em julgado. Na rescisória, a parte outra alega, basicamente, em relação a faz menção aos artigos do canal, tudo transmitido. Não sei se foi muito bem, falou pausadamente, o argumento forte. Não houve acerca, não teria havido uma manifestação expressa acerca do elemento subjetivo. Isso também teria havido um descumprimento, um reconhecimento da prática de fato ou ato não teria sido apontado na petição inicial da ação de improbidade. E também se. E agora, hein? Como é que é outra vez e agora em relação a Desculpa, falei. Como foi o resultado afinal? Para quem está nos assistindo a partir de agora. Era dentro do que esperado, mas eu achava que a gente teria um score um pouquinho mais. Os 4 votos que nós tivemos contrários, tivemos um voto contrário do desembargador Roberto Machado, que não participou da outra assentada. E os outros, e tivemos um voto do desembargador que está convocado, Leonardo Coutinho, que está substituindo o desembargador Edilson. Por uma questão de adequação ao gabinete que ele representa, ele votou contra nós, embora na outra assentada tenha votado a nosso favor. Então eu lamento muito essa mudança de posicionamento, mas eu acho que o que importa é o score final. Nós ganhamos de 8-4, esse aqui é o importante. E ganhamos mais uma batalha. Vamos em frente. Obrigado.